Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 151. Ressuscitará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. João, capítulo 11, versículo 23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino. A sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 152. Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmações evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos
na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia. Floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa. Enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz. 153. Contristação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem, não raro, se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior
se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos, depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados, à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que, por isso mesmo, provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 154. Por que desdenhas? Examinai tudo, retende o bem. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho, não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. E, nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento, porque a condenação apressada ou a crítica destrutiva, quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem.
Porque te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 155. Tranquilidade. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Jesus. João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa, além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina, em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 156. O vaso. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4.
A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade. Lama e sombras, e em toda a parte, observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos, atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim dos próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes. Transformam-no outros em máquina da gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio, na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 157. O remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimo-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração,
Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 158. Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade, com o Cristo, devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais e, ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos
Ainda, o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 159. Brilhar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria arrematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que, se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer, de tal maneira que ele nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. Mas permaneçamos convencidos de que, se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente em fundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai, que está nos céus. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 160. Filhos da luz. Andai como filhos da luz. Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição.
Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas, com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se.